E, diferentemente do prestador de serviços administrativos ou de limpeza, o ministro religioso ele tem uma função de orientador do rebanho, sem reduzir o ministério pastoral a uma atividade mercadológica, prometendo ascensão funcional e exigindo cada vez mais lucro e produtividade. Vamos lá, digamos que você chegou à igreja como um simples visitante, mas aí de visitante você já sabe que você pode se tornar um membro, e aí de membro você pode se tornar um obreiro, e na condição de obreiro você pode ser diácono, você pode ser presbítero, você pode ser pastor, você pode ser bispo, você pode ser vai, até, né? E aí o que acontece? Mas como é que eu faço para chegar até esse nível? Tem umas metas para bater. Percebi que a sua igreja diminuiu a frequência. Você está com uma igreja lá na Conchinchina, o outro está com a igreja lá não sei onde, o Beltrano está com a igreja lá não sei onde. E aí nessa realidade de igreja, olha, estou percebendo que a igreja do Renato, as entradas estão fraquinhas, entende? Então aí vai ficar difícil aí esse negócio, vamos ver esse negócio aí, tá ok? Aí a do Gilson não, a do Gilson tá bombando, né? Então aí o que acontece? Nisso que a igreja do Gilson tá bombando, tá entrando mais dinheiro, tá não sei o que lá, eu já vou mandar o Gilson, né, para aquela igreja lá do grande centro, porque ele já tá dando um resultado, vai ser promovido. Mas agora, por exemplo, Renato não tá legal, eu vou mandar ele para aquela outra igreja lá, porque ele tá produzindo pouco. E aí nessa questão de lucro e produtividade, quando um deles sai da igreja, o que eles vão fazer? Justiça. Ah, mas a igreja não tem fins lucrativos, econômicos e tudo tal. Seu juiz, meritíssimo, vou te contar uma história da Bíblia. Aí quando ele começa a contar, então aí, tá dando para entender? E aí diante de uma situação dessa, ó, Marta tá assistindo, hein? A paz, pastor. Mas ele tá quieto, Marta. Aí, nesse caso aqui, a gente, por exemplo, verifica que uma situação como essa, perdão, uma situação como essa já descaracteriza a coisa, porque a função já não é mais assim, vamos propagar o evangelho. Não estou dizendo que a igreja não tem que arrecadar, tem. Eu não estou dizendo que a gente não quer que a igreja cresça, quer. Só que não é aquela mentalidade do tipo, olha, a gente está lá para ter uma entrada maior e o número de gente maior, como se a finalidade fosse essa. A finalidade da gente é levar a gente para o céu, é converter pessoas, e não necessariamente criar um império. Deu para entender? Uma coisa mais ou menos assim. E aí, aparentemente, todas as entidades religiosas podem manter uma relação de natureza religiosa com seus ministros e seus membros, quando que há realmente uma verdadeira relação de emprego, por meio da qual o membro emprega diuturnamente sua força de trabalho sob a direção da igreja em troca de numerário, a fim de assegurar a sua sobrevivência. E aí nessa situação, observa bem, aparentemente é Jesus, glória a Deus, é Bíblia, mas aí pegando o raciocínio que o Gilson deu agora há pouco, o cara está desempregado. Ó, você dirige a oração da manhã, da tarde, da noite, nisso ele já não procura mais emprego, porque ele estava desempregado, aí eu aproveitei que ele estava desempregado e botei ele lá. Só que tem uma coisa, quando ele estava empregado, ele tinha os direitos dele, aqui ele não vai ter nada. Lá, se acontecesse alguma coisa com ele, mal ou bem a mulher tem uma pensão, aqui ele não vai ter nada. E aí acontece, aí ele vem de manhã, de tarde, de noite, não sei o que lá, recolhe a oferta daqui, a oferta de lá, e tal, não sei o que lá. Ele é bom para pedir oferta, quando ele pede, o povo vai, bota logo 20, 50, 100. E aí nesse negócio assim, o pastor ficou animado, aí tá lá, segunda, quarta, sexta, terça, quinta e sábado, não sei o que lá. Domingo não, porque domingo sou eu. E aí nesse caso, tem que ser a minha cara com a minha foto e a minha esposa me abraçando assim atrás, né? Aí nesse caso, em relação a isso, observa bem como as coisas são. Você vai lidando com uma situação dessa, em que aparentemente é tudo espiritual, mas vai chegar uma hora que a ficha dele vai cair, ele vai perceber, peraí, tem alguma coisa errada, porque eu estou dando meu sangue aqui, não está vindo retorno nenhum,
o retorno que era para vir para mim só vai para ele cada vez melhor, minha mulher reclamando, não tem leite para o meu filho, estou aqui direto. Primeiro vem a revolta com Deus, né? Senhor, eu sou teu servo, eu estou na tua obra. E mais um pouquinho eu escuto Deus falando assim: eu não tenho nada a ver com isso, meu filho. Entendeu? Deus, conversa com ele lá. Eu não tenho nada a ver com esse negócio aqui. E aí nessa situação, por exemplo, chega uma hora que aí o Justo fica revolto, aí chega lá e chama para conversa. Se, né, o líder ceder na situação, faz uma negociação, né? Vou fazer um negócio, eu vou te abençoar, tu vai para não sei onde, vai para a tua terra, para a tua parentela, e que Deus abençoe a sua caminhada, só não leva ninguém daqui, entende? Aí o que acontece? Mesmo você que tenha ganhado essa gente toda, mas não leva não, porque senão tu vai com o diabo. Aí nesse caso, aí observa, eu tô inventando, gente, eu tô inventando. Aí eu não sei. Aí eu só estou inventando, né? Eu estou contando uma história, eu quero ser autor de uma obra, entende? Eu quero ser o novo nome da literatura e eu estou aqui com a minha criatividade. Que nem nós ganhamos pessoas na rua. Ganhamos pessoas na rua. Se vai falar dos outros, eu estou gravando, hein? Retornar ao seu ministério. A pessoa eu já pergunto logo: você desviaram? A pessoa assim: quer retornar aos caminhos? Vamos até onde você caiu. Por quê? Eu não estou aqui para poder buscar peixe na toalha de ninguém. É isso aí. Vamos retornar onde você caiu. Vamos lá? Estou fraco na fé. Eu vou com você. E aí ele voltou para a igreja. Eu sou meu pastor e vou até o seu pastor onde que você caiu. Amém. Olha que bênção. E então, a gente, por exemplo, observa aqui. Perdão, gente. Desculpa até ter tirado. Não é isso não. Minha preocupação é só o relógio. Por mim, vocês podem falar à vontade. Então, por isso que eu falei, por mim. Mas assim, aí nesse caso aqui, eu falei do aspecto mercadológico, da aparência, certo? E do membro sendo usado dioturnamente como força de trabalho, sob a direção da igreja, em troca de numerário, a fim de assegurar sua sobrevivência. Desempregado, qualquer cascalho, vai lá, aquele negócio todinho. Só que assim, chega uma hora que cai a ficha, né? E no caso de pessoas jurídicas que visam fim econômico ou lucrativo, faz-se o uso das regras da CLT para a prestação de serviços técnicos ou profissionais. Caso este que não se aplica às entidades religiosas. Olha aí, entidade religiosa é outra situação, as quais não prestam tais serviços, ou seja, técnicos, profissionais, assim por diante, e nem são regidas pela CLT, mas pelo Código Civil na condição de organização religiosa, respeitando as disposições da lei civil aplicáveis às associações. Por isso, assim que alguém quiser trabalhar na entidade religiosa, ou seja, a entidade religiosa, deve declarar aos interessados com muita clareza que não se assina carteira de obreiros, porque ministério religioso não é emprego. Ministério religioso não é emprego, regido pela legislação trabalhista. Aí, por exemplo, que dica você daria para uma pessoa? Olha só, se for o caso, a igreja te dá remuneração X, mas você faz sua previdência, você faz isso, você faz aquilo outro, coisa que ninguém, pelo menos no meu caso, desde o início, ninguém me orientou a nada, entende? Então assim, de você orientar o cara que está chegando, a situação é essa, você como um bom Moisés, chega para o teu Josué, dá o bizu para o cara, entende? Aquela coisa todinha, ou você mesmo fala assim, cara, não é a hora ainda, entende? Porque você já andou algumas léguas que o cara não andou, entende? Porque geralmente, a gente cheio de sonho, a gente pensa que tudo é maravilhoso. É que nem já viu, por exemplo, aquele casal de namorado e noivo, eles acham que o casamento deles vai ser melhor do que os pais deles. Ela acha, entende? Que o namorado dela vai ser melhor do que o pai dela, ela acha que ela vai ser melhor do que a mãe dela, ela acha que toda noite, quando chegarem do trabalho, vão ficar sentados, um olhando para a cara do outro, conversando como foi o seu dia. Tá dando para entender? Então, aí o que acontece? Alguém tem que dizer para esse casal de pombinho que é o seguinte: rapaz, ó, acabou o gás, hein? O remédio, a fralda do neném, o leite,
exemplo, o pessoal morre de rir quando eu conto, né, isso, né? Outro dia, tá, porque assim, Roberlan vive agarrado na Gisélia, né? E aí, o Roberlan filho, o pai, só na saudade. Aí nesse negócio, pra lá, pra cá, outro dia, entre a sala e a cozinha, tem um corredor. Aí eu encontrei a Gisélia, eu falei, agora agarrei a Gisélia e aparece ele. Achei você. Vamos brincar de outra coisa? Acredita nisso? Então acontece, às vezes, por exemplo, o casal solteiro pensa o quê? Quando eu casar vai ser diferente. Eles não conseguem imaginar que quando casar vai ser parecido com o que os pais deles são. Por quê? Não é porque a pessoa começa querendo ser assim, são as demandas da vida. Desemprego, enfermidade, discussão, TPM, menopausa, entende? Aí, por exemplo, os camaradas da minha idade, a gente já fica pensando em exame de próstata. Aí você conversa com um cara que fez exame de próstata, aí o cara vai e fala, e fica todo mundo pensando no grande dia da dedada, né? Não penso nisso não, eu penso se precisar fazer a cirurgia, porque dependendo da cirurgia, se o cara for um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais para a esquerda, deu ruim, né? Exatamente. Então o que acontece? Aí, observa bem, como é que fica a cabeça de um cara desse? Aí, filho com problema de escola, o cara com a cabeça assim, já dá logo, entende? Não pode mais, né? Uma bronca, né? Aquele negócio todinho, tudo e tal. Percebe como é que são as coisas? Entende? Aí, por exemplo, a respeito disso, o pastor mais antigo dá um bisu pro pastor mais novo. Claro, se ele for humilde também, né? Porque uma das coisas que as pessoas inexperientes têm com muita dificuldade é a humildade. Eu não consigo entender porque que a ignorância traz tanta certeza. Já reparou? O ignorante ele tem uma certeza que tu fica assim, eu não entendo. Eu estudei isso, estou na dúvida. O cara não estudou nada, tem certeza. Eu vivi isso e não sei o que fazer. O cara nunca passou por isso e sabe. Aí tu fica assim, a ignorância é uma bênção. Então, mas voltando para cá, né? Aí nessa situação de dar essa dica, né? De você falar para ele, ó, ministério não é emprego, meu filho, pensa bem, né? Outro dia, conversando com um jovem, ele, pastor, que conselho você me dá? Cara, olha só, hoje em dia, a gente tem produtos digitais na internet. Poxa, prepara material, prepara seus estudos, monta curso, sabe? Você tem um contato com o público que eu não tenho. Meu público tem coisa de 40, 50 anos, eles não compram um livro digital. Entende? E o público mais jovem não compra o meu assunto. Quem vai querer saber de história de Batista, conhece a sua Bíblia, eles querem comprar outra coisa. Entende? Então, aí por exemplo, essas situações eu falando com ele, para quê? Para você ter o seu pé de meia. Você está no ministério, mas sem aquela preocupação com a conta para pagar. Porque ele queria o quê? Ministério integral, e ele deve ter coisa de uns 22 anos mais ou menos. Aí eu falei com ele, eu falei, cara, faz teu pé de meia. Pelo menos uns 3 anos aí, mesmo uns 25 anos, faz teu pé de meia. E aí, quem sabe nesse caminho, né? Oi. Fazer o pé de meia em 3 anos, como é que é isso? Não, na questão digital, é outro mundo. Eu não sei te explicar, Fernando. Eu não sei explicar. Tá de maldade. Não, eu não sei explicar. É porque assim, por exemplo, a sua geração, a geração dos meus pais, nem pé de meia dava para fazer. Entende? A geração de hoje, um vídeo bobo, idiota, sem conteúdo nenhum, faz com que eles tenham 1 milhão de visualização e eles ganham dinheiro só com aquele vídeo repetindo enquanto eles estão dormindo. É o vídeo digital. Entende? É isso. O digital coisa que a nossa geração. Entende? A nossa geração não conheceu isso. Entendeu? Então é outra coisa. O cara compõe uma música. O Justin Bieber é um resultado disso. Justin Bieber. Outro dia eu te explico. Aí acontece. Quem vai chegar na igreja de calça vermelha, cruza rosinha. Aí o que acontece? Isso aqui se converteu. Pra gente banca o crentão. Olha o tio. E eu achando que ele escutava Edson e Thelma. Olha aí. Tá. Se converteu. Sei. E eu pensando que ele só ouvia Giliardi. Aí o que acontece? Em relação a isso, ele explodiu assim. Não foi negócio de gravadora, não. Foi internet. Aí agora o cara é um fenômeno mundial. Ele, por exemplo, se ele parasse de trabalhar, ele viveria da renda dos royalties das músicas dele lá atrás.
Por isso que eu falei a questão dos 3 anos, entende? Hoje é um outro mundo. O problema é que eu não sei lidar com esse mundo, mas conversando com você eu me sinto confortável. Então, vamos lá. Aí nesse caso, para a gente correr aqui, a gente, por exemplo, é um conforto mórbido, né? Mas aí, já reparou que é mais fácil chorar com quem chora do que se alegrar com quem se alegra, já viu? É incrível isso. Aí, vindo para cá, a questão de bater esse papo, né? Por quê? Porque enquanto organização religiosa sem fins lucrativos, não há um relacionamento profissional da igreja com seus ministros enquanto entidade religiosa. Isso aqui não é só igreja não, é entidade religiosa. Então o que acontece? Igreja não é empresa, ministério não é emprego. Então, para você conseguir botar alguma igreja, não estou falando zelador, faxineiro, estou falando pastor, diácono, presbítero, apóstolo. O apóstolo dificilmente vai botar, porque o apóstolo é o cara que não vai precisar reclamar disso não. Mas o que acontece? De apóstolo para baixo, a tendência é o quê? É você, vou recorrer a alguma coisa, mas, cara, você vai botar na justiça porque você falava de Jesus? Você vai botar na justiça porque você orava? Não, eu tinha que bater meta. Fale mais sobre isso. Entende? Deu para entender? Eu tinha que ter tanto de entrada, eu tinha que ter tanto de frequência. Vai, fala mais. Porque nessa situação, não é que o Estado se preocupa com você, é que se há uma empresa que tem finalidade financeira, econômica, cadê esse dinheiro na receita? Ninguém está pensando na gente não, Fernando, entende? A questão não é essa não, é que se é empresa, bota aqui, entende? Exatamente, porque não é justo uma empresa com nome de igreja, por exemplo, tendo benefícios, e enquanto a igrejinha, que é a igreja mesmo, está lá no sufoco e corre o risco de perder benefícios por causa dessa empresa, entende? É aquele caso, porque o povo, para eles, todo mundo é evangélico. Então aquele império que está lá e a igrejinha do pastor Sassá, é tudo a mesma coisa. É tudo igreja. Pastor é tudo malandro. O camarada que está botando, como ele falou, o camarada que está pegando dinheiro do próprio bolso para pagar as despesas da igreja, é visto como um malandro, tá entendendo? Que ganha dinheiro às custas de prometer coisa que não acontece. Entendeu? Em nome de Deus ainda por cima. Mas vamos correr em relação a isso aqui, deixa eu ver. Deve estar previsto no estatuto também, que não há vínculo empregatício da entidade religiosa com nenhum dos seus ministros religiosos. É bom ficar bem claro. Desde o pastor aos demais obreiros que atuam na atividade principal da organização religiosa, de natureza voluntária por consequência da fé. Claro que tem gente que está na igreja não por consequência da fé, é porque é o seguinte, ele lá fora não é coisa nenhuma, mas na igreja ele é fulano de tal, e ele gosta daquilo, entende? Assim, não é nem que ele ganha dinheiro não, é porque lá ele é fulano, aí tu fica assim, chega a dar dó, entende? Agora, por exemplo, se o indivíduo está indo porque ele tem uma missão, então tem que ficar, por que ficar claro no estatuto? Porque lá na frente, quando o advogado, relógio de ouro, botar a mão no ombro do cara, você foi explorado pela fé, aí o cara, bota o pescoço pro lado, e pensa bem, Deus pode estar me usando nessa hora para te abençoar, para você conseguir recursos, para você abrir sua própria igreja, o seu ministério, a nova unção de Deus. E agora? Tá dando para entender? Então aí nisso o cara é isso aí, eu fui injustiçado pela igreja e aí não, tá aqui no estatuto, tá tudo certinho, ele foi avisado e parará, e a gente aqui não vende cura, aqui o pessoal é curado de graça, para não dizer que não dão nada, dão R$2, entende? Então R$2, bebe suco pérgola, come Pompos Vita, entende? Escuta música boa, microfone chute, R$2, tem ar condicionado, com R$2 ele tem isso tudo, se a questão está pagando, tá dando para entender? E tem aquele que nem isso dá, entende? Porque entre dar a oferta
ir na cantina eu compro a coxinha. Na oferta eu não compro nada, entendeu? Mais ou menos assim. Entendeu, pastor? Brincadeiras à parte. Oi. A explicação que questão desse rapaz. Claro que eu entendi, tanto que entendi que eu expliquei aqui, mas eu já entendi. Porque a lá ele se revolta porque o pastor pregou isso, pregou aquilo, então tomou uma atitude, aí sai da igreja. Ó. E culpa o seu pastor porque fez isso. Olha aí. Não viu o erro dele da visão espiritual. Eu já, gente, Uma visão de emprego. ministério é trabalho de mãe. Se você ficar preocupado de ser amiguinho, você não vai pregar Volta nada. lá onde você caiu. Como é que você vai pregar contra pecado no meio de um monte de pecador? Você vai arrumar problema com alguém, meu Deus do céu. Quem não peca? Então, imagina, não. Eu posso até não pregar contra o pecado de ninguém na minha igreja, mas se a minha esposa estiver me assistindo, ela pode ver que eu estou pregando contra o meu e ninguém sabe, mas ela sabe. E agora? Entende? É desse jeito. Tá rindo? O quê? Então, e tem aqueles pecados que a gente comete, que a gente pensa que ela não sabe, mas ela sabe, né? Não estou falando da sua, porque você é um cara puro, mas eu tenho problema. Mas nesse caso aqui, não, já viu que eu sei fazer média, né, gente? Já viu? Então tá bom. Não, já que você dizer, tudo bem. Eu que não vou falar, né? Que seja a sua boca. Então, nesse caso previsto no estatuto, que não há vínculo empregatício com nenhum deles, desde o pastor aos demais obreiros que atuam na atividade principal da organização religiosa de natureza voluntária por consequência de fé. Igualmente importante é estabelecer quem será capaz de assinar contrato de voluntário. A maioria das igrejas não dá a mínima para esse negócio, mas isso dá para resguardar. É que nem o cara que subiu no telhado, tinha o EPI, não botou, e na hora que não botou, cai no telhado, morreu. Para alguém lembrar que assim, o pastor falou, e a gente sabe como é que é a igreja, o pastor falou, mas a ovelha faz o quê? Quem sabe sou eu, entende? Eu preguei ontem sobre quem é o seu pastor, e eu falei da pessoa que ela mesma se pastoreia, entendeu? Então, aí nesse caso, o Cristo em casa ainda vai, porque ela ainda ouve alguém da rádio. Eu estou falando da pessoa que ela mesma é o seu próprio pastor. E aí nesse caso, não, quem sabe sou eu, é quando vai ver dá ruim, né? E aí, vindo aqui a questão, né, do contrato voluntário, representando a entidade religiosa. Quem é a pessoa responsável? O pastor delega, né? O pastor é o homem da Bíblia. Ah, mas eu não sei muito a Bíblia. Devia, mas já que não sabe, dá tempo, toma jeito e vai estudar. Agora, para cavar sapata tem mais gente, entende? Você não tem que provar para os outros que você trabalha, não. Você sabe o que você está fazendo, certo? Então, nesse caso aqui, ações como essas podem resguardar as entidades religiosas de reclamações trabalhistas no futuro. Hoje, que isso, meu pastor? Eu nunca faria isso contra a minha igreja. Sou nascido e criado aqui. Corre que é o diabo. Pisa no pedreiro. Gente, não adianta. Ser humano é ser humano. Assim, é aquele caso. Satanás continua rebofeteando. Por exemplo, eu lembro que eu conversei uma vez com o diácono, que ele ficou meio chateado comigo quando eu disse o seguinte. Falei, rapaz, maldade na igreja não me surpreende. O que me surpreende é bondade. Bondade me surpreende. Por quê? Porque a maldade está na gente. Agora a bondade é de Deus. Só dando lugar para Deus. E dar lugar para Deus não é coisa fácil, né? Deus não gosta de casa suja, Ele gosta de uma faxina, e a gente não está muito afim de faxina, né? Aí nesse caso, deixa eu ver aqui,